Segundo alguns veículos de imprensa ou alguns perfis fanáticos de esquerdistas, há uma ligação entre o Talibã e a extrema-direita. Na realidade, este equívoco fica muito claro e evidente pelos próprios argumentos que essas mesmas pessoas colocam. Nesta semana eu estava olhando o perfil do Quebrando o Tabu e fui surpreendido com uma postagem grotesca. Ele estava se referindo a uma postagem feita por Davi Miranda, aquele mesmo que substituiu o Jean Willis na Câmara dos Deputados, e também aquele mesmo que é casado com o jornalista do Intercept, o Green, aquele que apanhou do Augusto Nunes. Segundo ele, pela ligação que ele faz, algumas características de extrema direita com o Talibã lá do Afeganistão. Para endossar a tese e o pensamento dele, ele cita algumas características. Segundo ele, ali há uma completa semelhança entre aquele grupo terrorista do Talibã e a extrema-direita, pelo simples fato de que, por eles, o Talibã, e assim como a direita, ele coloca como negacionista da ciência, negando vacinas e etc. Além disso, ele também coloca que Deus e pátria acima de tudo, uma clara referência à direita e o Talibã. Também, segundo eles, essa característica se assemelha pelo fato de o Talibã adorar armas. Também, outra característica é o combate à cultura e também o combate à educação. Mas será mesmo que essas características são de direitas e dos talibãs? Será mesmo que a direita, os conservadores, os cristãos realmente têm essa característica? Segundo eles também, pelo fato deles perseguirem minorias e instituições democráticas. Na realidade, esta análise está completamente equivocada. Ou ele não conhece o cristianismo, ou é mau caratismo mesmo. Vejamos bem. Primeira análise, segundo ele, diz que os cristãos são negacionistas da ciência. Entretanto, na realidade, isso não confere. Até porque pelo fato do cristianismo, ele não tem uma negação pela ciência, mas na realidade ele entende que toda sabedoria provinda do homem, ela é dada por Deus. Então, na sabedoria, no entendimento, eles compreendem que isto é dado por Deus. Então nós, cristãos, não somos contra a ciência. Isso na realidade vem falar acerca porque os talibãs foram contra a vacina, né? Isso seria de um mau caratismo muito grande. Outro fator importante é que ele coloca que Deus e pátria acima de tudo. Na realidade, para o cristão, realmente, Deus é acima de tudo e de todos. Porém, entretanto, outro sim, todavia, aquele regime do islamismo, ou melhor dizendo, estes extremistas do Estado Islâmico, eles na realidade eles querem colocar de qualquer maneira um regime no Estado, no mundo até, baseado na sua crença e na realidade cheio de ódio, cheio de rancor no coração. Porém, nos cristãos, ele coloca sim Deus como acima de tudo, mas nós não colocamos uma imposição acima de qualquer coisa. Na realidade, os cristãos já sofreram muito com a Inquisição, por exemplo. A história nos conta isso. Então, na realidade, há esta diferença muito grande. Sim, Deus para nós é acima de tudo e acima de qualquer coisa. Porém, nós não utilizamos de nenhum tipo de força bruta ou violência para que a nossa pregação, o nosso entendimento e a nossa ideologia venha a ser colocada. Não. Nós pregamos o amor ao próximo, a palavra e o convencimento através da palavra. São valores que eles desconhecem e eles acabam falando sem conhecimento de causa. Entretanto, muitas pessoas entendem que isso seria o correto e acaba endossando esse tipo de discurso. Mas que esse vídeo ele possa servir de esclarecimento sobre esses pontos. Coloca como adoração as armas. Na realidade está totalmente equivocado, errado. Porque o cristão verdadeiramente ele adora Deus. Além de tudo, muitas das vezes, o cristão, pelo fato de ter o amor apregado no coração, ele prefere sofrer a perda
ao invés de querer retribuir o mal. E se por acaso algumas pessoas desejam ter porte de arma para sua segurança, é muito legítimo, tendo em vista a falta de segurança que esse país nos oferece, a má estrutura que esse país tem. É muito legítimo, porém, adoração às armas, adorar é um verbo que nós colocamos e empregamos apenas a Deus. Então, está totalmente equivocado, totalmente errado nesse pensamento este deputado Davi Miranda. Outra questão que ele coloca é que os cristãos conservadores combatem cultura e também a arte e a educação. Tendo em vista a cultura, a arte e a educação, algo que nós ocidentais prezamos muito. E na realidade nós sabemos que todo esse tipo de cultura democrática é oriunda do cristianismo, tem essa base do cristianismo. Portanto, esta afirmação é totalmente equivocada. Também vai dizer que cristãos extremistas, conservadores, eles perseguem minorias e instituições democráticas. Na realidade, ele está se confundindo. Realmente, o Talibã ele persegue minorias, persegue as mulheres, fazem esse tipo de perseguição, mas isso não coincide com os valores cristãos. Na realidade, isso é totalmente ao contrário aos nossos valores. Se você souber fazer uma boa interpretação da Bíblia, a Bíblia não vai subjugar a mulher, mas na realidade vai ter muitas leis e muitas formas de convivência para proteger a própria mulher. Tá? E quem persegue minorias, na realidade, são exatamente os regimes totalitários e antidemocráticos e ditatoriais que esses próprios defendem. Se você for observar, na China, em Cuba, em Venezuela, minorias, lá não tem lugar, lá não tem espaço para isso. Então nada tem a ver o Talibã com o conservadorismo cristão do Brasil e do mundo. Este equívoco muito grande e muito forte, muitas das vezes são propagados, e nós temos essa responsabilidade de debatê-los e derrotá-los, porque os valores cristãos, eles precisam ser empregados de maneira correta. Se inscreva, curte, comente e compartilhe esse vídeo. Você está no canal Radar Político. Até mais.